Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula da semana 2 do módulo 3, Persistência de Dados com SQLite. A ideia da aula é criar um mapeamento de uma tabela dentro do banco de dados que nós já começamos na aula anterior, chamada funcionário, e fazer o relacionamento com a nossa tabela setor. Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Dando continuidade à nossa aula, agora a gente vai falar sobre mapeando uma tabela com relacionamento de um para muitos. Dentro dessa tabela, nós vamos utilizar o nosso banco de dados que a gente começou na aula 1, tá? Onde nós já temos uma tabela setor. A ideia é criarmos a tabela funcionário e vamos fazer o relacionamento entre a tabela funcionário e a tabela setor. Só que repare, agora nós vamos utilizar um ORM, a gente vai utilizar o SQLite. E aí depois, no final, a ideia é que você consiga fazer um comparativo entre o SQLite, o ORM SQLite, e um banco de dados convencional, né, sem usar um ORM. Tá? Então a tabela funcionário ela possui um relacionamento com a tabela setor. Então olha como é que está a nossa tabela funcionário. Ó. A tabela funcionário ela tem o campo matrícula, ela tem o campo nome, ela tem o campo nascimento e tem o campo telefone. Além disso, para fazer o relacionamento, nós temos que pegar o campo que é chave primária, que tem a restrição de chave primária da outra tabela, e trazer para a nossa tabela funcionário. No caso, eu trouxe o campo ID setor, que é um campo restrito com chave primária da tabela setor, nós vimos isso na aula passada, e trouxe para o nosso campo, para a nossa tabela funcionário. E esse campo ele virou o quê? ID setor. Então eu poderia colocar qualquer outro nome, tá? Mas eu prefiro manter o mesmo nome que deu origem a esse campo na tabela onde ele é chave primária, porque fica mais fácil de visualizar. Então, ó, do jeito que ficou aqui, nós temos um funcionário pertence somente a um setor. Então, olha só, a Ana ela só vai pertencer ao setor 1. O Ivo só vai pertencer ao setor 3. O Otto ao setor 2. A Karina ao setor 1. Tá? Eu não consigo colocar a Ana, por exemplo, alocada em mais de um setor ao mesmo tempo. Mas, professor, e se a Ana ela mudar de setor? Aí eu posso alterar. Mas isso a gente tem que entender o seguinte, que é ao mesmo tempo. Então eu posso dizer que um funcionário ele pertence somente a um setor. Agora, um setor pode ter muitos funcionários, né? Ele pode ter um ou ele pode ter vários. Eu não sei a quantidade de funcionários que eu vou ter dentro de um setor. Quando eu não sei a quantidade, eu chamo isso de N, tá? Ou vários. Então, o nosso relacionamento fica sempre do menor para o maior, tá? Então, fica o relacionamento 1 para N, ou 1 para muitos, 1 para vários. Continuando nessa linha de raciocínio, um setor ele pode ter muitos funcionários. Por que ele pode ter muitos funcionários? Nós temos um exemplo aqui da Ana pertencendo ao setor 1 e a Karina também pertencendo ao setor 1. Então eu posso dizer aqui que a Ana e a Karina pertencem ao setor com código 1. Isso fica bem explicadinho aqui. Então, quando nesse exemplo a Ana e a Karina pertencendo ao mesmo setor, eu consigo identificar que a nossa chave, que é primária, lá na tabela setor, ela conseguiu resolver o nosso problema aqui. Eu não tenho duplicidade de chave primária. Eu tenho na duplicidade de chaves estrangeiras na tabela funcionário. Isso eu não tenho problemas. Posso ter. Foi isso que está o relacionamento 1 para N, né? 1 para muitos. Tá? Toda vez que essa chave primária, aí de setor, ela é alocada, ela é colocada em uma outra tabela, nós chamamos essa chave com a restrição de chave estrangeira. Ou seja, ela é primária na tabela dela, porém, quando ela vai para outra tabela, ela se torna uma chave com restrição estrangeira. Então, a restrição dela é que ela é uma chave estrangeira. Tem que ficar bem entendido isso, pessoal, que essa chave ID setor, quando ela está na tabela dela, esse campo ID setor, quando está na tabela setor, ele tem uma restrição de chave primária. Quando esse campo ID setor está na tabela funcionário, ele tem uma restrição de chave estrangeira. Então agora a gente vai praticar no Replit a criação dessa nossa tabela. Vamos lá.
Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos criar agora a nossa classe funcionário. Aonde nós vamos criar essa classe? Nós vamos criar ela após a inicialização da nossa tabela setor. Por quê, professor? Veja bem, se eu criar a minha classe antes da inicialização, eu estou usando um campo que é dessa tabela, que é a tabela setor. Então, eu preciso que essa tabela esteja criada para que eu consiga utilizar esse campo. Tá? Se eu criar antes, eu já não vou conseguir fazer esse procedimento. Tá? Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que colocar em mente é o seguinte: eu vou ter alguns campos bem parecidos com a classe setor. Tá? Campos que são diferentes, que nós ainda não usamos, é um campo de data de nascimento, né? Que nós vamos incluir um tipo date, tipo data, né? Onde vai guardar só valores de data, e o campo ID setor, que vai ter a restrição, né, de chave com referência à chave primária da outra tabela. São as únicas diferenças que nós vamos ter entre uma tabela e outra, tá? Então, o que nós vamos colocar agora aqui? Nós vamos começar, né, incluindo os nossos campos principais. Então, primeiro campo que nós vamos colocar na tabela, nós criamos lá a matrícula. Então, vamos lá. Vamos começar aqui a criar. Então, ó, class funcionário stands model. Ó, tá aqui. Vou fazer o meu static, né, para poder pegar o init como sequelize. E vou criar agora o meu super.init. Então, vou inicializar ele aqui. A partir desse momento, inicializando, eu já estou criando, né, a minha tabela. Tá? Então, é importante só a gente entender essa nomenclatura aqui. Né? Então, do jeito que está aqui, ó, quando eu colocar essa configuração, é como se ele estivesse criando a tabela funcionário. Tá? Então, agora eu começo a fazer a configuração, tá, aqui dentro. Opa, perdão, pessoal. Ó. Deixa eu mudar isso aqui. Espera aí. Desculpa. Pronto. Ó. Ok, agora sim. Agora nós temos aqui a nossa criação da tabela. Tá? Deixa eu dar um espacinho aqui para ficar mais fácil para a gente poder visualizar. Então, ok, a nossa tabela funcionário está aqui, ela está dizendo que eu estou declarando, mas eu não usei, né? Isso é normal, depois a gente vai fazer essa alteração. Agora eu vou começar a criar os campos. Então, ó, matrícula, mesmo jeito do outro, tá? Ele vai receber um type, aonde ele vai ser um data type, ponto, integer, olha como é que é, ó. Lembre da caixa alta, por favor, tá? Depois ele vai ser um autoincremento. Professor, mas a gente vai colocar um autoincremento? Sim, eu vou colocar um autoincremento aqui, só para ele já fazer uma configuração para a gente. Tá? Então ele já vai gerar um autoincremento. Aqui ele já vai ser um autoincremente. True. Depois, o Alon null, ele vai ser falso, né? Então, ou seja, ele precisa ter, né? Ele é um autoincremento, então a gente precisa ter esse campo ali. E ele vai ser uma chave primária, ó, um primary key. Ele vai ser uma... Opa, perdão, primary key. Deixa eu botar aqui um primary key. Tá? Então ele vai ter aqui o valor de primary key. Então, vou colocar ele como true. Ok? Então, assim, no nosso exemplo, a gente estava colocando lá o número 1234, né, código do funcionário. Aqui, eu já estou deixando ele autoincremento. Então, ele vai colocar o valor
incremental, né? Ele vai incluindo os valores lá dentro do sistema, tá? Isso é importante a gente entender isso daqui. Agora eu vou criar os outros campos, né? O próximo campo, todas as chaves são principais, então o próximo campo é o nosso ID setor. Então, ó, ID setor, ele vai ser um campo que é chave estrangeira, ele é chave primária na outra tabela. Então, ele tem que ter o mesmo tipo que está lá. Lá na outra tabela, ele tem um tipo que é inteiro. Então, datatypes.integer. Está aqui também. Ok. O próximo passo, e é importante a gente colocar aqui, ok, se esse campo ele é um campo de chave estrangeira, eu tenho que fazer a referência dele. Para criar uma chave estrangeira dentro do Sequelize, eu tenho que fazer uma coisa que é referenciar a que chave a que esse campo, né, chave, pertence e qual tabela que ele pertence. Então eu vou dizer, olha, ele tem uma referências, esse é o padrão, né? Referências, e aí ele vai me perguntar, ok, referências ao quê? E aí eu vou dizer, ó, ele tem uma referências ao model, lembra do nosso modelo? Ó, model. Qual é o model que ele tem referências? Ó, tá aqui, ó, ao model setor, ó, tá estendendo, então ao model setor, tá? Ok, então já estou dizendo, olha, ele tem uma referência lá na tabela setor. Tá, e qual é a chave que é referência lá na tabela setor? Então, a chave de referência lá na tabela setor é o ID setor. Então, eu tenho que colocar igual está aqui, ó, ID setor, tá? Então, ele é, ó, aspas simples, ID setor. Perfeito, já fizemos a nossa referência e criamos nosso campo aqui. Então, ele já sabe que tem uma referência lá no campo da ID setor da tabela setor. Tá? O próximo é o nosso campo nome. Então, nosso campo nome, ele vai ser um campo onde eu vou colocar o valor como sendo, o type dele como sendo um tipo datatypes string. Olha a caixa alta de novo. Nós vamos colocar ele aqui como sendo 60, tá? Isso aqui é uma definição para manter aqui certinho, né? Organizado. E ele vai ser um allo null false. Pronto. Ok, nesse campo aqui eu não tenho nenhuma outra informação para colocar, aí eu vou para o próximo campo. O próximo campo é o nascimento. O nascimento ele é um campo que nós vamos colocar ele como um tipo date, tá? Esqueci da vírgula aqui, tá? Então ele já jogou aqui, pronto, deixa eu colocar, ok. O campo nascimento, nós vamos colocar ele com um type que é igual a datatypes ponto date, e não vou colocar nenhuma restrição. Eu não vou dizer que ele é um campo obrigatório, tá, pessoal? Vou deixar ele sem essa restrição, tá? E por fim, o nosso campo telefone. Então, telefone, dois pontos, ele vai ser um type, onde eu vou colocar ele como sendo um datatypes ponto string também, tá? Professor, mas o telefone é número. Não, tudo bem, mas eu vou deixar ele aqui como sendo um string 15, tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar por enquanto aqui. Poderia colocar um número, mas eu prefiro deixar esses campos como string. Ok? Agora, para finalizar, o que nós temos que fazer? Nós temos que colocar aqui a informação vinculada ao nosso
ao nosso SQLize, né? A extensão dele, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nesse caso, ó, nessa classe, nós vamos colocar uma vírgula, tá? Aqui, e nós vamos criar aquela nossa sequência. Lembra daquela sequência para dizer qual vai ser o nosso campo? Lá dentro da tabela? Então, eu vou colocar ela aqui agora, ó. SQLize, tá? E eu vou dizer que o model name ele vai ser igual a funcionário, ó, minúsculo, tá, pessoal? Ó, funcionário, e o table name desse atributo aqui vai ser funcionários. Eu estou forçando o SQLize a usar a tabela com o nome de funcionários, certo? Tá? Então, ou seja, do jeito que eu coloquei aqui, ó, ele já vai criar a tabela como sendo funcionários. Nós já tínhamos feito isso, né, anteriormente. Agora, finalizando mesmo, eu preciso fazer o quê? Eu preciso inicializar o nosso modelo, né? Então, vamos lá. Vou inicializar ele aqui como funcionário. Ponto init SQLize. E aí vamos rodar para ver se tem alguma informação de erro, né? Vai mostrar alguma coisa para a gente aqui. Opa, deu um erro aqui, ó. Type erro. Init não é uma função. Então vamos ver o que o professor colocou aqui de errado. Aqui, ó. Ô, professor, né? Tá aqui, ó. Init. Tá? O legal, pessoal, do Replit é que ele vai te informando, né? Algumas situações. Vamos ver se tem algum outro probleminha aqui. Opa, um erro de inválido aqui no autoincremento, no campo autoincremento. Vamos verificar essa observação inválida aqui também. Vamos lá, então. Deixa eu verificar. Erro. Instância inválida ou definição inválida, né? Para o autoincremento. Então, vamos lá ver o que está acontecendo aqui no autoincremento. Ok. Olha só, vamos lá. Temos que resolver isso aqui, ó. Primary key tem que ser um K maiúsculo. Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Ó, perfeito. Está criado. Vamos lá no nosso banco de dados, ó, para verificar. O legal do SQLite, né, é que ele é um único arquivo, tá, pessoal? Então fica tudo guardadinho aqui, ó. Olha lá que legal. Aqui nós temos a nossa tabela, que é a tabela setores, né? Lembra que nós criamos ela como setores? Vamos achar nossa tabela funcionários aqui agora. Opa, acho que já passou. Deixa eu olhar de novo. Nove. Setores, está aqui. Vamos procurar aqui a nossa tabela funcionários. Aqui, ó, nossa tabela funcionários aqui, ó, legal. Tá aqui, ó. Então, ó, funcionários, né, nome da tabela, matrícula, ó, inteiro, primary key, autoincremento. Olha só, ID setor inteiro com referência à tabela setores, ó. Como nós usamos o model setor, ele já referenciou lá a tabela setores. No campo ID setor que está aqui, tá? Então, ele já está fazendo a referência aqui certinho. Então, conseguimos criar já o relacionamento entre a tabela funcionário e a tabela setor. Na próxima aula, o que nós vamos começar a trabalhar? Agora a gente vai começar a trabalhar com a parte de inclusão, exclusão e alteração dos objetos. Tá? E depois, posteriormente, né, a gente começa com a parte de pesquisa também. Tá? É importante, pessoal, destacar o seguinte, que essa aula de hoje você precisa estar com um banco de dados todo organizado. Você tem que fazer, dá uma olhada na aula, volta, mas deixa ele prontinho, porque nós vamos utilizar na próxima aula esse banco de dados com essas duas tabelas com relacionamento, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.